A paz do Senhor Jesus. Que a misericórdia e a graça do Senhor alcance você e o seu coração. É alarmante a quantidade de pessoas que nesses últimos dias nós temos visto o seu afastamento de Cristo. É, em tese, afastamento de Cristo. Quando a gente vai evangelizar na rua, na praça, em algum lugar, é muito comum a gente ouvir pessoas dizendo que elas já foram batizadas em igreja tal e igreja fulana de tal e que agora estão paradas. Mas por que isso acontece tanto nesta geração? Primeiro, devemos pensar o seguinte: essas pessoas estão mesmo se afastando de Deus ou elas estão se afastando da igreja instituição? Eu não estou dizendo com isso que a pessoa está se afastando apenas da igreja e que ela continua em Cristo. Também não. O que acontece é o seguinte: nós percebemos que muitas pessoas não estão afastando de Jesus, até porque elas nunca tiveram próxima dele. Ou seja, algumas pessoas vão à igreja e elas estão apenas aderindo a uma religião. Isso é conceitual. Muitas pessoas estão apenas se apegando a uma igreja, a uma denominação, pertencendo a um colégio religioso, mas elas entendem que está sendo cristã, evangélica ou crente, como nós usamos esses termos. Então ela vai à igreja, começa a assistir a algum culto. Geralmente as mensagens de hoje, a maioria delas, toca muito nos problemas das pessoas, dando a ela garantias de resolução, ou melhor, que esses problemas serão resolvidos, que basta apenas elas se tornar crentes, aceitar a Jesus como seu único e suficiente Salvador e que tudo na sua vida mudará. É mais ou menos aquela musiquinha que diz assim: vai dar tudo certo. Em tese, sim, mas isso não é bem dessa forma que é colocada, certo? Mas por que tantas pessoas se afastando da igreja? Porque com Cristo muitas delas nunca fizeram parte, e como a pessoa aceita um sistema, uma religião, e em busca de resolver problemas, que nem sempre há uma garantia de resolver, inclusive se a pessoa ela é fiel ou não, não há uma garantia que teremos todos os nossos problemas resolvidos simplesmente porque agora somos salvos em Cristo, cremos em Cristo, certo? É preciso entender essa questão quando diz que tudo é possível ao que crê. Isso não é assim simplesmente no piscar de olho. Crer em Jesus já resolveu os problemas, que é uma má interpretação também. Então muita gente vai à igreja e elas aderem ali ao sistema mais denominacional, mas para ela está se convertendo. É a forma que ela entende porque é a maneira que é exposta também para ela. Logo, ela não tem estrutura espiritual nessa situação. Esse coração que ainda está cheio de pedras, a palavra do evangelho é semeada, só que não cria raízes. A pessoa então parece receber a palavra com aquela alegria, mas logo vem as perseguições, vem a afronta, vem as lutas e elas não permanecem. Outras pessoas, por não ter um coração lapidado pela palavra de Deus, não teve encontro com Deus, está com seus corações cheios de sementes espinhosas. E então recebe a palavra. No entanto, as riquezas, as demandas da vida, as propostas logo manipulam os seus corações
Às vezes elas não afastam da igreja, mas também ficam infrutuosas. Não sai, mas também não fica. Não sai, mas não frutifica, não dá resultado algum no reino do céu, porque os seus corações estão tenebrecidos, manipulados e cheios de cogitações humanas e de sonhos que estão em busca de realizações dos mesmos, promessas que muitas vezes Deus nunca lhe fez. Tem aquelas pessoas que o coração está ali à beira do caminho, a semente do evangelho cai, mas logo essa pessoa é, não entendeu ao certo o que significa aquilo que está ouvindo. Tem vários motivos, um deles é a dureza do coração, e Satanás é profissional nisso, vai lá e arrebata o que foi semeado em seu coração e logo se vai, certo? Enfim, poucas pessoas são que permanecem, poucas pessoas têm um encontro com Cristo. Só que o perigo de muita situação em relação a isso é que as pessoas precisam entender que o seu próprio estado, muita gente está na igreja pensando que teve encontro com Cristo e elas nunca tiveram. Logo, elas vão agir como que tivesse tido encontro com o Senhor, mas como na sua mente, como elas pensam que teve o encontro, elas não reconhecem então a necessidade de melhorar, de crescer, de avançar, ou até mesmo de ter um encontro real, porque na mente dela aquele é o estágio máximo da vida do cristão. Muitas pessoas estão na igreja e elas foram quase que coagidas, obrigadas e cobradas a aceitar o evangelho. É aquela questão de vida ou morte, mas sem compreender mesmo nem o resgate que é oferecido da sua própria situação abismal. Quantas pessoas estão em seus pecados, a gente consegue mostrar, até mesmo sem a ajuda do Espírito Santo, um ser humano consegue falar o estado pecaminoso do outro em certas áreas ou práticas infernais. Mas é só o Espírito Santo que pode falar profundamente no coração do pecador, isso é claro, usando os pregadores, pastores. Como eu disse, muitas pessoas são coagidas a se converterem ou a pertencer à igreja. As pessoas confundem muito pertencer a uma igreja por se converter a Cristo. Ora, entendemos que todos que têm encontro com Cristo congregam, mas nós temos que entender uma coisa: existem pessoas que passam anos e mais anos dentro de uma igreja, cumprindo com as obrigações locais, mas que nunca tiveram encontro com Cristo. Mas se ela pensam, ou se alguém colocou em sua cabeça que tal pessoa teve encontro com Cristo, ela vai se contentar com o grau, o nível de espiritualidade. Logo, ela vai viver o resto da vida dela, provavelmente, entendendo que está tudo bem, sendo que não está. Alguns nessa situação não têm estrutura, claro, e acabam desistindo, mas outros gostam da igreja. Tem pessoas que se sentem protegidas, com cobertura espiritual, está indo à igreja, é o meio de me proteger, vai vir algo bom sobre a minha vida, então é melhor do que estar aqui do que estar lá fora. Sendo que o estar em Cristo não é uma questão de estar em Cristo ser um caminho melhor, um caminho mais suave. Estar com Cristo é uma boa opção. Não, não. Cristo é o único caminho, é a única opção, é o único autor e consumador da salvação. Não é uma ideia humana, é um caminho traçado pelo próprio Deus. Quem está com Cristo está com a vida, caminhando para a vida e vai receber a coroa da vida. Sem Cristo, o risco de acontecer tudo ao contrário é muito real. Então, amados, muita gente, elas estão afastando da igreja, mas nunca tiveram encontro com Cristo. Não quero dizer que uma pessoa que teve encontro com Cristo nunca se desvie, não é isso. Mas muita gente não tiveram. Então, qual é o nosso papel? Precisamos evangelizar muitos que se dizem cristãos. Precisamos falar o evangelho para muitos que já são batizados. E isso eu quero trazer
A responsabilidade para muito de nós. Muitas pessoas que você, pastor, nós que estamos batizando, muita gente não entende nada sobre o que estão fazendo. E nós temos uma boa responsabilidade com isso, porque a gente não disciplina, ou melhor, não discipula. Pregamos ali todo domingo, quarta-feira, sexta-feira, mas a palavra, os primeiros rudimentos da fé, justificação, perdão, confissão, pecado, céu, inferno, transformação, novo nascimento. Essas palavras, essas pregações não são tão bem explícita ou bem exposta, explicada para a maioria dos novos convertidos. Nossas pregações, muitas vezes baseadas no Antigo Testamento, que também é a palavra de Deus, mas que não transmite com tanta clareza a questão do novo nascimento, é o que muitas vezes nossas igrejas, principalmente pentecostais, têm anunciado. Muita gente fala, pastoreei algumas igrejas no nosso ministério, sou professor da escola bíblica dominical, e percebemos que em uns lugares que eu passei, onde estou congregando, muitas pessoas que são veteranas de igreja ainda estão no primeiro estágio da compreensão da fé cristã. E elas, muitas vezes, são responsáveis porque não lê, não ora, não participam do conto de ensinamento, mas muitas pessoas não cresceram por causa de nós mesmos, obreiro, não transmitir com maior profundidade e melhores esclarecimentos os rudimentos da fé. Muitas pessoas não estão preparadas para responder a ninguém a respeito daquilo que elas acreditam, até porque muitas pessoas não ouviram também com profundidade aquilo que é necessário para a sua própria comunhão com Cristo e com o seu semelhante. Então, se for necessário evangelizar, lembrando bem que nem toda pregação é de evangelização. Nem toda mensagem, seja domingo, seja na quarta, seja culto com a família, nem sempre vai mesmo falar com as famílias. Nós apenas colocamos um título que, na verdade, na maioria das vezes, não corresponde à realidade proposta pelos os nossos sermões. Então, o que acontece? Sabe o que acontece? Muita gente está entre nós, batizado, rege, pregam e até pastoreiam, mas nunca tiveram o processo de discipulado em suas vidas. Por isso entendemos um evangelho tão fracassado, tão maltrapilho nessa geração, que vai gerar crentes maltrapilho, fracassados, frios, às vezes emocionados, mas sem raízes. Que tipo de evangelho estamos transmitindo para a nossa geração? Por que não acontece o batismo no Espírito Santo como acontecia antigamente? O problema será mesmo que é só das pessoas? Será que nós, ministros, não temos culpa? Será que estamos pregando com unção, com verdade, com clareza, com a essência? Será que não estamos diluindo o evangelho? Porque se não pregarmos o evangelho verdadeiro, o evangelho puro, o evangelho como ele é, vai ter pessoas entre nós como consequência disso e futuramente uma geração muito misturada que vai gerar outros também. Então, boa parte dessas situações, a responsabilidade recai sobre nós que pregamos e que pastoreamos, que estamos os domingos, pregamos, falamos, mas transmitimos muito pouco da verdade do evangelho. Pregamos muitas mensagens denominacionais, mensagens religiosas, particulares, a nossa própria mentalidade, nossos caprichos religiosos, mas com pouca essência do evangelho, ou seja, deixando de falar aquilo que Jesus falaria. Nosso perfil e característica é mais tendenciosos ao próprio sistema onde congregamos, pregamos ou pertencemos, sei lá, e não voltado para aquilo que Jesus falaria e ensinaria em meu lugar. Muito que nós pregamos, Paulo não pregaria, mesmo nós fazendo citações do apóstolo Paulo. Há uma distorção muito grande para aquilo que é conveniente a nós mesmos,
Logo, a palavra não pura e diluída não causará o efeito transformador. E é nisso que muitos de nós somos responsáveis. Pessoas hoje passam na igreja anos e anos e não têm um encontro com Cristo, até porque muitas mensagens nossas não apontam para o encontro com Cristo. Como é que as pessoas vão saber do caminho se isso não é revelado de forma tão clara? E para terminar, o apóstolo Paulo disse que os homens nos tenham como dispenseiro dos mistérios de Deus. Será que estamos mesmo dispensando os mistérios de Deus para as pessoas? Ou estamos deixando elas mais confusas, criando pessoas carnais na igreja e outras super religiosas que confundem isso com espiritualidade? É necessário a gente entender e chamar um pouco de responsabilidade para nós mesmos e pregar a palavra, aquilo que Jesus pregaria. Muitas pessoas dizem estar afastadas de Cristo. Elas até estão afastadas, mas elas nunca se desviaram no sentido de conhecer a fé e voltar atrás. Porque muitas estão indo para a igreja porque fazemos apelo e lhe convidamos, mas ainda não tiveram encontro com Cristo.